Eu sou inabalável. 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 Super boa noite, Oxigênio! Se você está feliz de estar aqui, faça barulho, porque Jesus está aqui, amém? Glória a Deus, gente, nós estamos tão felizes com tudo que Jesus tem feito na nossa casa Oxigênio, no Oxigênio One. Nós estamos caminhando, avançando, crescendo, multiplicando os nossos dons e talentos para que o reino de Jesus seja expandido. Amém? Sabe, é uma alegria realmente estar aqui como pastor de vocês. E agora, pastor, não somente do Oxygen One todos juntos, mas também do One Start, o One Click e o One Move. Você pode aplaudir a Jesus, gente? É fantástico isso que nós estamos vivendo. Eu quero dizer, se você está aqui hoje pela primeira vez, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, sabe? Se você está online, sejam bem-vindos. Nós acreditamos no poder do Evangelho. É por isso que nós dizemos que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque em Jesus, o nosso futuro é mais brilhante do que a gente pode imaginar. Em Jesus, nós podemos cumprir com o chamado, com a visão, com o ministério que Ele tem para cada um de nós. Em Jesus, nós somos inabaláveis. Amém? E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, sabe? Eu estou muito animado para compartilhar essa palavra com vocês, porque primeiramente eu ministrei para mim mesmo essa próxima série. Sabe, realmente Jesus tem feito algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E essa é uma série que nos faz analisar como anda a nossa vida, como anda a nossa mente, como anda o nosso corpo. Mas ela também vai nos dar passos práticos para nós vivermos uma vida produtiva, leve e com significado. E eu fiquei pensando, qual seria a melhor maneira de nós podermos iniciar essa série? Talvez eu poderia contar alguma história marcante ou ainda um vídeo bem impactante. Porque afinal a gente vai falar sobre ser inabalável. Mas na semana passada eu estava brincando com o Miguel, com meu filho Miguel, e me deu um start, um clique. Move, Thiago. E qualquer semelhança não é mera coincidência sobre isso. E a gente estava montando um cubo mágico. Você empresta para mim, Miguel? Eu prometo que eu devolvo, filho. Não fica bravo não. Papai devolve para vocês. Quem aqui sabe resolver o cubo mágico? Levanta a mão. Mais ou menos, Derek. Deixa eu dizer algo. Para a maioria das pessoas isso aqui é um bicho de 7 cabeças ou de 6 lados. E olha que interessante, apenas 5,6% de toda a população mundial sabe resolver esse cubo. Sabe, eu aprendi a montar o cubo mágico no ano passado com o Miguel, porque ele queria muito aprender a montar o cubo, e ele sabia, por conta própria, com 6 para 7 anos, ele aprendeu a resolver um dos lados sozinho. Você podia falar o lado que você queria, a cor que você queria, ele chegava e montava. Muitos de vocês viram ele fazendo isso. Somente ele conseguia fazer um dos lados. Então, falei, meu filho, deixa que papai vai te ensinar. Só que eu não sabia nem fazer o que ele sabia. Então eu fui estudar, eu fui aprender para poder ensinar. E hoje ele é muito mais rápido que eu, graças a Deus por isso. Eu não sou nenhum speedcuber, mas estamos aqui. E o legal desse brinquedo, se a gente puder chamar assim, é que não existe uma única forma de você poder resolver. E dizem especialistas, eu descobri essa semana, que existem pelo menos 43 quintilhões de maneiras de você resolver o cubo mágico. Ou seja, está de boa, tranquilo, suave. Mas o que o cubo mágico tem a ver com essa série de mensagens? Nada, eu só queria mostrar porque eu comprei esse cubo e eu achei interessante, eu queria falar um pouco sobre ele. É brincadeira, eu quero usar esse cubo como uma abordagem para como funciona a nossa vida. Sabe, é interessante porque nós fomos feitos dessa maneira, perfeitos, a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente resolveu dar uma modificada, o pecado entrou no mundo, a gente tem acesso a tantas informações e tantas coisas, e o mundo hoje tem girado tão rápido que você, sem num piscar de olhos, muitas vezes você se perde. Dá uma embaralhada aqui para mim. Isso, vai. Tá bom. Alguém mais quer mexer aqui? Levanta a mão, alguém mais? Ninguém, gente, estão com medo do cubo? Vai que ele é, ó. Esse cubo eu paguei R$990 porque ele é um cubo assinado. Brincadeira. Quebrei. Quebrou? Miguel, depois
Vocês resolvem. Gente, muitas vezes é assim que está a nossa vida. Talvez você esteja olhando para a sua situação atual e você fala assim, meu Deus do céu, está uma bagunça. Eu não sei nem por onde começar a montar. E sabe, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Como eu disse, existem várias formas, diversas formas que você pode chegar a um resultado final de montar o cubo ou resolver a sua vida. Mas existem algumas regras. E eu quero compartilhar duas rapidamente. A primeira regra é que os centros do cubo são fixos. Você não muda o centro. Ou seja, quem está no centro determina a cor que vai ser aquele lado. E a segunda regra é que montar um cubo não tem nada a ver com as cores, e sim como saber os movimentos de cada etapa da montagem. Porque não dá para você pular etapas. Mas talvez dê uma bugada aí e você esteja falando, pastor, se o objetivo é montar as cores, por que eu não tenho que ter elas em foco? Deixa eu te dizer algo. O objetivo é você entender o cubo, saber como ele funciona, cada etapa e cada movimento. Deixar todos na mesma cor é o resultado apenas. É consequência daquilo que você vai fazer. E como assim, eu não estou aqui para poder ser nenhum velocista para vocês, não quero bater um recorde. Gente, inclusive, o recorde foi quebrado agora, recentemente. Um rapaz, ele montou um cubo em apenas 3,13 segundos. Normal, de boa, né? Foi um recorde mundial. Só que quando você começa a montar, eu aprendi contando histórias por etapas, sabe? Pescaria, filho foge, mãe vai atrás, algumas coisas do tipo. Eu não vou ficar contando essas etapas para vocês, mas a verdade é que você tem que começar por um lado. E esse lado vai determinar uma base sólida. Só que essa base, primeiro, ela forma uma cruz. A cruz é a nossa base, é a nossa sustentação. Só que eu preciso ter alicerce. Então, eu começo a analisar o cubo e eu começo de maneira intuitiva, aprendendo. Quanto mais eu me conecto com Jesus, mais Ele começa a mostrar para mim. E eu começo a formar uma base. Mas a base não fica só no fundo, ela começa a ser formada nas laterais. E com isso, eu tenho que aprender o quê? Que a vida não acabou. Isso que acontece com muitos de vocês, muitos cristãos, começam um relacionamento com Jesus, mas logo se encantam pelo primeiro passo, só que a vida tem muito mais. Se eu parar aqui, eu resolvi o cubo. Se você parar na sua jornada, você resolveu a sua vida. Então o que você tem que fazer? Calma aí, gente, que é isso, meu Deus do céu, está com frio, calor. O que vocês têm que fazer? Eu vou dar mais uma chance, gente, é continuar, tá bom? Olha lá, corta, depois você edita, Marquinhos. O que vocês têm que fazer? Continuar. Uau, que incrível! Então, você continua montando o cubo. Por quê? Porque eu preciso melhorar o meu relacionamento, eu preciso melhorar o fortalecimento daquilo que eu estou vivendo. E quanto mais eu me relaciono com Jesus, quanto mais eu busco a minha identidade nele, mais fácil eu vou entendendo quem eu completo. E logo eu já tenho o quê? Uma base mais forte. Só que muitas vezes eu estou descoberto. É por isso que eu preciso buscar mais a Jesus. E então eu começo novamente o meu processo, porque os processos da vida não terminam. Só termina quando você morre. E ninguém aqui quer morrer, amém? Então você vai montando. E agora nesse passo eu consigo. Então aqui eu tenho uma base, uma cobertura. E daqui a pouco eu volto para falar sobre isso com vocês. A vida é a mesma coisa. Nós vivemos bombardeados por informações, não é verdade? Conhecimento, descobertas. Existem vários caminhos que você pode seguir, mas a pergunta que talvez você esteja se fazendo é: como fazer a minha vida dar certo? Como eu me tornar uma pessoa inabalável, não é verdade? Porque se nós formos sinceros, não precisa levantar a sua mão. Quantos de vocês já desistiram? Quantos já desistiram de uma bolsa de estudos? Quantos já desistiram de um emprego, ou de entrar naquela faculdade, ou ainda de iniciar um relacionamento? Quantos desistiram de ter um tempo a sós com Deus, porque você não entende o que Ele fala, você não entende o que você lê, você está perdido? Quantos desistiram de acreditar nos seus sonhos, ou de viver com o seu propósito? Quantos se deram por vencidos diante de uma etapa da vida? Quantos estão cansados de tentar? Quantos não suportam mais a ideia de ter que recomeçar? E é assim que e a gente quer ser inabalável. Você não quer ser inabalável ou você quer viver de qualquer maneira? Mas o problema é que nós confundimos infalível com inabalável. Como seria mais fácil se nós fôssemos infalíveis, não é verdade?
Mas a verdade é que nós não somos, porque infalível é aquele que não comete erros, que nunca se engana ou se confunde. Você deve conhecer alguém assim. Sempre tem um tio na família que sempre acha que está certo, sempre tem um amigo que nunca erra, e quando ele erra, ele apenas se confundiu, não foi um erro. Mas deixa eu te dizer algo, pessoas que se julgam assim, têm no centro de si um orgulho latente, ou seja, tem um ego inflamado, não é verdade? Mas a verdade é que só existe um que é infalível, e o seu nome é Jesus. Ele é a base, é Ele quem te projetou. Mas não é isso, para isso que Jesus nos convida. Ele nos convida para vivermos de uma maneira inabalável. E sabe o que é ser inabalável? É estar fortemente apoiado, firme, fixo, profundamente enraizado. Ou seja, Jesus nos convida para estarmos enraizados, alicerçados, não em nós ou em algum lugar, mas nele. É por isso que Ele é a nossa base. Quando você retira Ele da base, a sua vida fica sem sentido, você não entende o porquê de tantas coisas estarem acontecendo. Sabe, mas ser inabalável não significa que você vai deixar de cometer erros, que você nunca mais vai tropeçar. Não, mas escute isso. Isso significa que você vai ter a chance de se levantar a cada erro, a cada tropeço, e corrigir a sua rota, os seus erros, realinhar, e ir numa direção contrária àquela má decisão que você tomou. Isso significa ser inabalável. Por isso, o título da mensagem de hoje é Eu sou inabalável. Repita comigo, eu sou inabalável. Eu sou inabalável. Agora como quem crê de verdade, eu sou inabalável. Eu sou inabalável. Muito bom, Rafinha, você é inabalável. Eu sou inabalável. Inabalável é quem cai, mas não se quebra. É quem erra, mas se corrige. É quem sofre, é ofendido, mas perdoa. Inabalável é quem continua, mesmo diante as maiores dificuldades da vida. Inabalável é quem reconhece a sua verdadeira identidade. Por isso que nós dizemos que você é filho, você é filha. Não importa o que você fez ou fizeram com você, não importa quantas vezes você caiu, você ainda pode se levantar e seguir em frente. Você pode escolher se levantar, enxugar as lágrimas e continuar em fé, firmes em Jesus. É isso que é ser inabalável, porque você não está sozinho, mas aquele que te criou está com você todos os dias da sua vida. Por isso diga bem alto, eu sou inabalável. É esse quem você é em Jesus. Você é inabalável, foi para isso que você foi criado. Nós somos inabaláveis, amém? Mas como me tornar uma pessoa inabalável? Eu vou chamar agora aqui o Pedrinho, que ele vai me dar 3 passos práticos. Fala para mim, Pedrinho, como que me torno inabalável? Você não sabe? Eu vou te ensinar. Alguém sabe? Não. Mas como você quer ser uma pessoa inabalável se você não sabe como se tornar uma pessoa inabalável? Esse é o problema. Nós queremos ser promovidos no nosso trabalho, mas nós não sabemos como fazer para chegar lá. Nós queremos entrar numa faculdade, mas nós não sabemos como fazer para entrar naquela faculdade. Eu quero iniciar um relacionamento, mas eu não sei como iniciar esse relacionamento. Esse é o problema de todos nós. Porque nós queremos um resultado, mas sem saber como fazer esse processo dar certo. Vocês estão preparados? Capitão? Que isso? Por isso, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Abra a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular na versão que você mais gostar, em Provérbios 23, 7, a parte A, que vai dizer: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele está falando de quem aqui? De mim. Assim como você pensa sobre você, assim você é. Ou seja, você é um produto da sua mente, você é um reflexo do que você pensa de si mesmo. Quando você olha no espelho, o que você enxerga? O que você vê? Alguns se veem sobre as lentes da comparação, outros sobre as lentes do passado, ainda outros sobre as lentes do engano. Mas a verdade é que bem poucos se olham pelas lentes da verdade, que é as lentes de Jesus. Olha o que diz 1 Samuel 16, 7, a parte B. O Senhor não vê como o homem. O homem vê o quê? Não está. O homem vê a aparência, o homem vê a carcaça, nós vemos o que eu quero que você veja, mas o Senhor vê o quê? O coração. Jesus te enxerga pela sua essência, a essência que Ele colocou dentro de você. E sabe qual é essa essência? Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Fique ele a paisana, descansando e dormindo até a eternidade. O que ele vai falar? Sobre o quê? Domine ele. Sobre quem?
sobre os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Cara, você consegue perceber isso? Você consegue perceber para que Deus te criou? Por que então você está olhando para você como um derrotado, como uma derrotada? Você foi criado com propósito e poder para se levantar e se destacar. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Você foi criado com propósito e poder para se levantar e se destacar. Meia dúzia, glória a Deus, porque é um começo. Amém. Você não foi criado para viver uma vida normal, comum, como o mundo fala, cara, uma casinha de sapê. Não. Você foi criado para viver uma vida extraordinária. Jesus não te fez de qualquer jeito. Nada pode te parar, por isso você é inabalável. Mas talvez esteja passando um filme da sua vida na sua cabeça agora, e você esteja pensando assim, pastor, é incrível isso, mas isso não se aplica a mim. Isso é muito bom como uma frase de efeito, bonito, que você destaca aí no LED para a gente ficar mais animado. Mas na vida real não é assim que as coisas funcionam. Cara, parece que eu não tenho um minuto de trégua. É ataque após ataque. Cara, parece que eu nem consigo respirar. E quando tudo parece que vai entrar nos eixos, é outra bomba que explode. Talvez é assim que você esteja sentindo hoje. Talvez você que me assiste online, é assim que você esteja se sentindo. Isso faz que você se sinta como? Ansioso, cansado, fracassado. Não é verdade? Assim como montar um cubo mágico. Talvez você já entendeu que Jesus é a sua base. Você permitiu que Ele fosse a sua base. Você permitiu também que Ele fosse a cobertura da sua vida. Mas agora, por mais que você gire, parece que você sempre cai do mesmo lado. Parece que nada muda na sua vida. Se você continuar desse jeito, vai ser assim. Sabe, você fica numa expectativa tão grande para ver esse cubo montado, não é verdade? Alguém quer ver ele montado? Cara, mas a vida continua. E se eu souber quais são os próximos passos que Deus está me dando, isso vai começar de uma maneira, encaixar com todas as outras peças. Não tem problema. Mas a verdade é que eu não posso parar nunca do processo. E quando eu chego nessa fase, é apenas mais uma fase e ele vai estar montado. Muitas vezes, algumas áreas da nossa vida vão estar completas. Mas ainda existem algumas coisas que estão faltando. Então eu tenho que trazer para a minha vida aquilo que me completa. E só Jesus me completa. Nessa face azul, que está faltando aqui? Uma cor azul. Então vamos trazer uma cor azul. Vamos levar ela para longe. Vamos girar. Vamos trazer. Vamos voltar. E o cubo se monta. O interessante é você saber que não dá para pegar atalhos. Não adianta você ficar pensando na próxima etapa enquanto você não passa por essa etapa que você está na sua vida. Ser inabalável não tem a ver com o futuro, mas com o presente. Ser inabalável não tem a ver com o seu passado, porque o que passou, passou. Mas Jesus pode transformar todas as áreas da sua vida e restaurar como Ele te fez desde o início. Sabe? O problema é que isso, quando você fica pensando nas próximas etapas da sua vida, não fica somente nos seus pensamentos, mas isso também atinge o seu físico. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Pedro 5,7, é conhecido. Lancem, outras versões, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Por que será que o apóstolo Pedro usou a palavra lançar? Será que isso fazia parte do seu vocabulário de pescador, quando ele lançava as redes? Ele não poderia simplesmente ter usado outra palavra, sabe? Eu descobri que lançar não é uma palavra aleatória. Ele poderia ter usado a palavra jogar. Jogue a sua ansiedade. Mas sabe por quê? Isso não ia ter o mesmo impacto. Porque lançar traz a ideia de atirar com força, de arremessar. Ou seja, livre-se disso, jogue para longe. Mas também não faça de qualquer jeito, não jogue em qualquer direção. Coloque isso sobre Deus.
E o texto continua, no versículo 8, estejam alertas e vigiem. Aí tem um monte de gente que gosta dessa parte, gosta de se apoiar nisso, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E você fala, pastor, é verdade mesmo, o diabo está furioso comigo, então eu vou dar uma desacelerada, eu vou não todo sábado sim, vou só uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses, porque aí quem sabe ele para de pegar no meu pé. Deixa eu dizer uma coisa, quando é que o diabo não está furioso? Esse é o papel dele. Você deixando de fazer ou não deixando de fazer, cara, ele quer acabar com a sua vida. É o papel dele. E sabe qual é o problema? É que o ataque do inimigo frequentemente se manifesta com uma sensação de ansiedade, quase que irresistível. Ele joga a isca e a gente vai lá e morde. A gente abocanha. Se deixar, a gente engole com vara, anzol e tudo. E sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas semanas, por isso eu sugiro que você não falte mais. O que eu quero mostrar para vocês hoje é onde está a raiz, e mostrar por que parece ser tão difícil de nós nos livrarmos de toda a preocupação, medo e ansiedade. Eu quero mostrar para você como você pode ser inabalável. Para isso nós precisamos voltar um pouco nos versículos anteriores de 1 Pedro 5. Olha o versículo 5 e 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos, o quê? Não está ali? Humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E se eu te disser que muito da ansiedade que nós temos tem a sua raiz no orgulho? Você acha que isso é uma verdade? Alguém aqui acha que isso é verdade ou não? Levanta a mão para eu ver. Eu não vou chamar aqui à frente. Gente, é engraçado. Levanta a mão. Como se eu enxergasse aqui, né, gente? Levanta a mão, isso, obrigado. Orgulho tem origem no grego aibris. Fala comigo, aibris. Nome bonito, né? Aibris. Aibris é um conceito grego que pode ser traduzido como tudo que passa da medida. Sabe, nós nunca vivemos o excesso como nós temos vivido hoje, não é verdade? Você sabia que séculos atrás, o número de conhecimento, informação e dados que nós tínhamos dobrava somente a cada 100 anos? Ou seja, todo conhecimento durava 100 anos para você ter o dobro daquilo. Hoje estima-se que as informações e os dados que nós temos hoje dobram a cada 2 anos. Olha que interessante, uma criança hoje entre 6 e 7 anos tem mais informações do que tinha um imperador no auge da Roma Antiga. É muito mais provável que você tenha muito mais informação do que qualquer filósofo tinha. Isso quer dizer que nós somos mais inteligentes que ele? Ou seja, nós temos sido bombardeados por todos os lados. Temos perdido a paciência de esperar. Por exemplo, não vou pedir para você se manifestar aqui e entregar, mas quantos de nós não preferimos ir a um fast food que é mais rápido do que um bom restaurante à la carte, porque eu tenho que esperar? Onde já se viu, tem que esperar por 30, 40 minutos para poder comer uma refeição boa. É melhor comer em 3 minutos ou menos. Cara, às vezes você fica nervoso quando você vai no Mac e demorou 30 segundos para o seu lanche entregar. Porque o tempo é só pedir no drive e pegar. Cara, qual que é a dificuldade deles fazerem um lanche em 15 segundos? Eu não entendo isso. Cara, é a vida deles. Mas agora você vai num restaurante que tem lá 5 pratos, 2 entradas, 2 principais e uma sobremesa. Olha que fantástico. E você ainda é tão rápido que você quer saber se você tem refri de refil. Você pode encher. Você não espera nem o peixe cozinhar. Manda cru mesmo. Então vamos no rodízio de japonês, que tá, pelo menos está tudo cru. É mais fácil. Cara, a gente aprende a ser rápido, pensar rápido. Você não consegue nem suportar a ideia de ficar perto de uma pessoa que é lenta. Então é tudo rápido. Tanta informação que nós temos passado da medida. Vivemos na cultura do excesso, da informação, de conhecimento, de prazer. A vida tem se tornado para muitos desenfreada. E para que tudo isso? Para que você não fique para trás. Para que você não seja deixado de lado. Para que não te chamem de burro. Porque você tem que ter todas as respostas para todas as perguntas do mundo. Sabe, e isso mesmo sem você querer. O seu eu te leva ao orgulho.
E você acha que muitas vezes está tudo bem, porque assim eu estou vivendo de uma maneira inabalável. Mas a palavra de Deus diz que Deus se opõe ao orgulhoso. E todos esses excessos têm causado um colapso na sociedade. Hoje nós vemos uma sociedade preocupada, desequilibrada, ansiosa, com medo do futuro, que pensa ser forte, mas na verdade é frágil, não é forte. E sabia que, de acordo com o doutor Augusto Cury, 80% dos jovens no mundo, não é somente em uma região, no mundo, apresentam sintomas de timidez e insegurança. Ou seja, timidez, insegurança, depressão, ansiedade, transtornos psicossomáticos, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, dependência química e assim por diante. E tudo isso faz parte das doenças psicoemocionais e estão tomando cada vez mais a vida de crianças, jovens e adultos. E tudo isso porque nós não sabemos colocar limites, nós não sabemos como dizer não. Então nós recebemos tudo o que o mundo, tudo que a escola, tudo que a internet, tudo que as redes sociais mandam para a gente. Porque nós achamos que talvez viver dessa forma é ser inabalável, quando na verdade ser inabalável não é ser passivo, mas ativo na medida certa. É você escolher aquilo que você vai ouvir, é escolher aquilo que você vai guardar para você. Sabe, eu não quero dizer que você não vai mais precisar estudar, obter conhecimento, buscar se destacar nos seus estudos ou trabalho. Não, você tem que fazer isso para ser um bom profissional. Mas, você tem feito isso de que maneira? A que preço? Existe equilíbrio na sua vida? Deixa eu te perguntar, você tem protegido a sua mente? Você tem protegido as suas emoções? Você tem guardado o seu coração? Sabe, é engraçado que há 3.000 anos atrás, mesmo sem ter tudo isso de informação, cara, o rei Salomão, filho do rei Davi, já tinha entendido isso, quando ele diz lá em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Como você tem guardado o seu coração? Coração na Bíblia é mente. Como você tem guardado? Como você tem protegido os seus pensamentos? O que você tem se alimentado? O que você tem absorvido? Porque no texto que nós lemos lá no início fala aqui, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é um reflexo daquilo que você tem consumido. Você é um produto das suas emoções, pensamentos, desejos e vontades. Ou seja, você é um produto da sua mente. Por isso é importante cuidar do que você vê e permite entrar na sua mente. Mas sabe o que é incrível? A Bíblia nos ensina como corrigir isso. Por isso eu quero dar hoje 435 passos para vocês poderem seguir e vocês vão ser felizes. E a gente vai começar com os 2 primeiros. Estou brincando, é só 2 hoje. E assim você vai viver uma vida inabalável, equilibrada, de acordo com a vontade de Deus. Então, o primeiro passo é reeditar a mente. Repita comigo, reeditar a mente. Essa é a primeira chave, sabe? Eu não sou psiquiatra, psicólogo, nem neurocientista. Mas eu tenho estudado bastante para poder ministrar essa série de mensagens. Quantos de vocês já ouviram falar sobre janelas neutras, killer e light? Bom, galera da psicologia já entendeu aqui. Cara, estou estudando, hein? Então vamos ver se eu estudei direito. Qualquer coisa, não me interrompa, me corrija ali no final, tá bom? A gente vai falar melhor sobre isso nas próximas semanas, mas apenas para resumir e eu poder falar para vocês o que eu preciso falar hoje é: as janelas neutras correspondem a 90% de todas as áreas da memória. Nela contém as informações e dados sem conteúdo emocional, como números de telefones, endereços, dados, enfim, aleatórios. As janelas killer correspondem a todas as áreas de memória que contêm conteúdo emocional, angustiante, fóbico, tenso. Elas não matam o corpo, mas elas bloqueiam o acesso à leitura de outras janelas, dificultando respostas inteligentes em situações estressantes. E nós também temos as janelas light, que correspondem às áreas da memória que contêm prazer, serenidade, generosidade, coerência, amor, equilíbrio. Ou seja, é ela quem traz luz às funções mais complexas da inteligência, como a capacidade de agir diante de uma situação, ter resiliência ou ainda a capacidade de recomeçar. Incrível, né? Muito legal isso. Cara, eu fiquei fascinado quando eu comecei a estudar sobre isso. E por que eu estou falando sobre essas janelas com você? Porque a pior delas é a janela killer. Ela é um dos fatores que causam medo e ansiedade, entre outras coisas. É ela quem bloqueia o eu para tomar uma decisão correta, uma decisão sábia. O eu, que é o ego, é o gerenciador
da nossa psique, da psique humana. É Ele quem constrói pensamentos a partir das informações arquivadas na nossa memória. Então, nas janelas killer estão inseridos o quê? Os transtornos, os medos, as asfixias e os traumas. Por exemplo, imagine uma pessoa, um aluno brilhante, que ele estudou para a prova, ele tem conhecimento, e na hora dessa prova deu o quê? Branco. Isso já deve ter acontecido com vocês. Sabe o que é isso? São as janelas killer se manifestando e bloqueando o eu para acessar o conteúdo de aprendizado. Então, por que a gente não exclui ela? Não é mais fácil? Vamos excluir as memórias killer e aí resolve o problema. O problema é que não dá para deletar ou excluir. Mas a boa notícia é que elas podem ser reeditadas. E nós podemos o quê? Ressignificá-las. Como? Alguém sabe? Alguém sabe como a gente pode ressignificar ela? Amor, você sabe como fazer isso? Como você acha? Tá lá em Romanos 12, 2. Fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, gente, na versão Oxygen, isso seria mais ou menos assim. Cuidado com o que vocês têm ingerido, cuidado com o que vocês têm visto, cuidado com o que vocês estão absorvendo, cuidado com o que as pessoas, a sociedade impõe para vocês e a sua mente, e você aceita isso, porque sempre vai estar vindo algo para você. Só que a gente precisa se lembrar, você precisa se lembrar que a sua mente não é uma lata de lixo onde você tem que guardar todas as coisas. Não, por isso você precisa entender que, mesmo que a cultura queira se impor, você precisa se lembrar qual é a cultura de Jesus, o que é que Jesus ensina. Por isso, sempre renove a sua mente, deixando que as suas mentes saudáveis, trazendo os seus pensamentos para quem? Para Deus, trazendo a vontade dele para a sua vida, porque a vontade, o desejo dele, a gente sempre diz, é bom, perfeito e agradável. Então, sim, você pode ter uma vida inabalável, você pode ter um pensamento saudável, um corpo saudável, emoções saudáveis, mas talvez você ouça tudo isso e fale assim, como? Como que eu vou fazer isso? A gente falou, renovando a mente em Cristo. Mas aí, o que significa exatamente? Simples. Toda vez que você ouvir, renove a sua mente em Cristo, você troca por pense como Jesus pensou. Mantenha a sua mente como Cristo. Pense como Ele agiria nessa situação. E, gente, se você for ler a Bíblia, você vai ver. Jesus, ele não andava ansioso por nada. Por quê? Ele passava muito tempo com Deus. Isso fazia com que ele tivesse muita confiança em Deus. Porque ele sabia que ele passando tempo com aquele que ia dirigir os passos dele, ele estava seguro, ele estava tranquilo. Ele veio para cá com um propósito e nada iria abalar o que ele queria fazer, porque ele sabia exatamente o que ele tinha para fazer. Então perceba uma coisa, Jesus, ele não tinha pressa, mas também ele não perdia tempo. Ele sabia exatamente onde ele queria chegar. Muitas vezes, na nossa ânsia de resolver problemas, a gente trava e a gente não consegue continuar, a gente não consegue resolver e com isso a gente perde tempo. Mas olha só, vamos pensar em Jesus, gente. Ele tinha milhares de pessoas ao redor dele. Ele tinha milhares de enfermos para curar. Ele tinha muita gente para ensinar. Ele ia ficar aqui cumprindo o ministério dele 3 anos e ele tinha todo mundo para fazer isso. Mas sabe o que é interessante? Mesmo que ele tivesse esse tanto de gente, que ele tinha que fazer muitas coisas, ele nunca se desesperava. Porque ele sabia qual era a prioridade dele, ele tinha um foco. Ele treinava as pessoas que depois que ele fosse para o céu, iria continuar fazendo o quê? Espalhando a mensagem dele. Por isso eles sabiam quais eram os primeiros e os próximos passos que ele daria. As milhares de vozes perdidas, desamparadas na cabeça dele, não faziam com que ele entrasse em desespero e falasse assim, meu Deus, mas eu não consegui curar todo mundo aqui, eu não consegui fazer tudo aqui. Não. Por quê? Porque ele sabia que no momento certo isso iria acontecer. Em nenhum momento isso fez com que Jesus perdesse a sua identidade. Em nenhum momento isso fez com que ele se esquecesse de quem ele veio, para que ele veio. Nunca ele se esqueceu disso, porque tudo fazia parte do plano de Deus. E o que a gente aprende com isso? É impossível você ser inabalável sem Deus. Ou ele te guia, ou você se autossufoca.
Não tem como. É na nossa fraqueza que Ele vem e nos torna mais forte. Não tem como ser inabalável sem a presença de Deus. Não tem como ser inabalável sem uma vida rendida a Jesus. Não tem como a gente ressignificar coisas na nossa vida, e principalmente aquilo que nos trava, como o pastor Tiago estava falando. Não tem como a gente conseguir fazer isso se a gente não tiver a presença de Deus, se a gente não tiver ajuda. Por quê? Porque é Ele que transforma o nosso medo em coragem, a nossa angústia em alegria e a nossa ansiedade em confiança, amém? Nós precisamos aprender a pensar como Jesus pensou. E é simples. Diante de uma situação, você fala assim: Jesus, o que você faria? O que você faria? E aí, isso sim faz com que você se torne inabalável. E é uma pergunta simples diante das situações. Não é algo que vai te custar horas, é algo que você vai custar segundos. O que Jesus faria nessa situação? Então, nós precisamos reeditar a nossa mente. E a segunda chave que a gente aprende aqui hoje é substituir o eu. Aí você fala assim: como? Como que eu vou? Se eu tirar eu de mim, o que vai sobrar? Se eu tirar eu, vai entrar tudo em colapso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa se manifestar, tá bom? Mas quem aqui se sente pressionado para ir cada vez mais longe, seja em qualquer área, relacionamento, profissional, emocional, na escola, com os pais, na sua família? Quantas vezes você já se sentiu assim? Quem aqui sente que não tem as ferramentas certas para conseguir avançar? Você fala: legal, eu entendo, tudo bem, mas como que eu vou começar? Quais são as ferramentas certas para eu dar o próximo passo? Eu quero fazer isso, mas como é que eu vou? Por onde que eu vou? Sabe o que é isso? É o seu eu entrando em colapso, com medo, porque ele está sendo bloqueado pelas janelas killer, que te leva ao medo do futuro, que te leva a ter a ansiedade. E é a voz da ansiedade dizendo para você: e aí, você não é capaz, para com isso. Você acha que você vai conseguir fazer isso? Você acha que você realmente vai dar conta disso? Olha quantas vezes você tentou e você não conseguiu. É a sua mente dizendo para você que você não vai conseguir. E ele pode falar assim: tá tudo bem, então vai. Você pode até se arriscar, mas no final você já sabe, né? O que vai acontecer. Mas deixa eu te perguntar. Se você pensar agora, onde você chegou aqui, e lembrar de 5 anos atrás, eu quero te perguntar, há 5 anos atrás, você tinha todas as ferramentas para você chegar aqui hoje? Você tinha tudo para chegar aqui hoje? Mas você chegou até aqui, não chegou? Sabe o que isso me diz sobre você? Que você é capaz, que você é inteligente, que você é criativo, que você pode se levantar, que Deus te criou não para ser um perdedor, mas que Deus criou você para vencer, que Deus colocou algo especial dentro de você, que você tem total capacidade para cumprir. E conforme as etapas da sua vida vão acontecendo, Deus vai te dando as ferramentas certas, se você crer. Talvez o que esteja acontecendo é que o seu eu ainda está assumindo o centro da sua vida. O seu eu ainda está assumindo as suas memórias. E por isso ela te bloqueia, e por isso ela te sabota. E a minha pergunta é: o que você vai fazer hoje, entendendo sobre isso? O que é que você vai fazer? Então, quando a sua ansiedade atacar, e a sua ansiedade querer falar para você: para, porque você não vai conseguir, e te travar num momento muito importante, o que é que você vai fazer? Sabe o que eu faria? Eu pediria ajuda para Deus. Eu falaria assim: Deus, me dirija, porque eu quero ser alguém inabalável. Sabe, gente, é muito mais fácil a gente recorrer a fontes que aparentemente, naquele momento, vão curar a nossa ansiedade. Mas se a gente aprendeu que muito da nossa ansiedade ela tem raiz no orgulho, o que é que vai adiantar a gente correr para outras fontes, se a gente não correr para a única fonte que é capaz de realmente curar o nosso coração e a nossa mente? Mesmo que não seja de forma intencional, a nossa desobediência nos afasta de Deus. Então, se você quer ser inabalável, busca a Deus, porque o resto você já tem. E você fala: desobediência como? Se nós estamos sendo orgulhosos, nós estamos desobedecendo, nós estamos desagradando o coração de Deus. O problema está aí. Por quê? Muitas vezes, sim, a gente fala: poxa, mas eu quero deixar isso de lado. Eu quero deixar a ansiedade de lado. Eu quero deixar esse medo de lado. Só que, será que a gente está disposto a realmente abrir mão daquilo que a gente precisa abrir mão para que Deus possa assumir o controle da nossa vida?
Quando nós fazemos isso de não abrir mão, a gente segura o orgulho dentro da gente. Você não precisa ter medo de Deus. Deixa que Ele assuma o controle da sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que pareça que não. Só que Deus sabe muito, infinitamente mais o que é melhor para você do que você mesmo. Então deixe que Deus assuma o controle, a direção da sua vida. Você precisa entender que o orgulho e a ansiedade fazem parte do mesmo pacote. Ou seja, gente, espiritualmente falando, no centro da ansiedade está o seu eu. Que quando ele está em crise, ele vai te bloquear. Ele vai te impedir de agir. E aí, quando você mais precisar, você para. E aí você vai falar o quê? Eu não consigo fazer nada mesmo. Eu não consigo terminar nada que eu começo mesmo. Eu não consigo colocar nenhum projeto em prática. Eu tenho tantas coisas boas engavetadas e eu não consigo fazer isso. E isso vai nos dando uma ansiedade. E a razão dessa ansiedade é que nos impede de ser inabaláveis. Então, como o pastor Tiago falou, inabalável é diferente de você ser infalível. Você vai ser inabalável. Quando isso te parar, você precisa se levantar e você precisa agir. Você precisa entender que o seu eu precisa sair do comando. Porque se nós colocamos o nosso eu no comando, gente, a gente não consegue sustentar. Porque esse lugar não foi feito para mim. Esse lugar foi feito para Deus. O centro do meu coração é de Deus. O centro do seu coração pertence a Deus, porque foi Ele que criou você. E quando Deus é o centro, você se torna inabalável. Eu quero contar algo interessante aqui, né, que está acontecendo com a gente. A gente começou a estudar inglês agora e assim, uma dica que eu dou, gente, comece o mais cedo possível, porque depois eu vou falar para você, dá um pouquinho de trabalho. Mas a gente começa a ouvir música, série, muitas coisas. E nós descobrimos 2 palavras que eu quero que o Tiago venha mostrar para vocês entenderem o quanto tudo isso faz sentido que a gente está falando aqui hoje. Nós descobrimos 2 palavras que nós começamos a colocar no nosso vocabulário, que é ansiedade e orgulho. Anxiety e pride. E olha que interessante, volta um pouco antes na outra. Um pouquinho anterior. No meio das 2 palavras em inglês eu tenho I, ou seja, o eu está no centro. E como a gente já deu o spoiler, em português eu fiquei procurando como que a gente poderia achar eu no meio da palavra ansiedade e orgulho. Ou seja, o orgulho faz parte do mesmo pacote da sua vida. Ou seja, quando você não permite que Deus tome o controle da sua vida. Sabe o que acontece? Exatamente aí. Ali que você está. Eu não tenho o que é preciso. Eu não sei fazer isso. Eu acho que isso não é o melhor para mim. Eu tenho medo de arriscar. Eu tenho medo de começar de novo. Eu. Com E maiúsculo. E o U também. Por isso a palavra fala, lancem a sua ansiedade sobre Ele. Lance o seu eu sobre Ele. Mas talvez você pensou, é somente lançar para Deus, é tudo resolvido, né? Então vamos pegar e... Só não vou jogar o seu cubo para não quebrar, filho. Mas seria isso, né? Então está tudo resolvido se eu lançar a minha ansiedade sobre Deus? Está tudo resolvido? Essa informação não está completamente correta. Lançar sobre Deus não é a ordem. Lançar é o resultado. Como é assim? Amor, explica para eles. 1 Pedro 5, 6 e 7 fala assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em todo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ordem é humilhar-se, ou seja, prostrar-se, curvar-se, submeter-se à mão de Deus, ou seja, à sua vontade. Porque quando você faz isso, a ansiedade acabou. A ansiedade vai embora. Se você sair do trono e colocar Deus no centro, então Ele vai poder agir. Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, ore. Ore, peça a Deus, simples. Peça para Ele te ajudar. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou pedir um problema, eu vou pedir para Deus me ajudar em algo que eu preciso assim de um milagre extremo. Gente, desde as menores coisas até as maiores coisas. Se isso para você hoje tem te incomodado, coloca diante de Deus. Peça, reconheça que Ele sabe o que é melhor para você. Confie, crie o hábito e treine a sua mente de confiar naquilo que Deus tem para a sua vida. Leia a sua Bíblia.
Porque assim você vai conhecer tudo o que Ele fala. Porque quando as crises chegarem, os momentos difíceis chegarem, você vai se lembrar e você vai saber que Ele é com você e que Ele está na sua vida. E aquilo vai te acalmar. E aquilo vai trazer conforto para a sua alma. Você pode pedir tudo para Deus. Eu quero contar um testemunho meu aqui, que talvez você ouvindo, você fale assim, isso daí é pequeno, mas para mim foi algo muito difícil de vencer. Quando eu estava com muito sobrepeso, eu comecei a treinar taekwondo, o Serginho aqui vai lembrar. E fazer caminhada. Gente, um dia eu saí de lá chorando assim, muito, porque me deu uma dor muito forte no joelho. E aí quando eu ia caminhar também doía. Doía joelho, doía canela, doía tudo, né? E daí eu fui fazer o quê? Eu sabia que eu estava acima do peso. Eu sabia que era normal sentir aquilo. Eu não aguentava colocar o pé no chão, que doía demais. Nenhum tipo de exercício eu conseguia fazer. Aí eu pensei, caminhada, canelite, faz parte, fazer o quê? Vamos embora, isso vai continuar. O problema era o joelho, porque o joelho me impedia de fazer qualquer coisa. E eu continuei indo, mas teve um dia que eu não consegui fazer nada. Nada. Aí eu cheguei e fui para casa chorando muito. Aí sabe o que eu fiz? Eu orei. Eu falei assim, Deus, sou eu de novo. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu comi demais, eu sei que eu não cuidei do meu corpo, eu sei que eu escolhi errado. Tá tudo bem, eu entendo isso. Só que assim, agora eu preciso do meu joelho. Por quê? Eu preciso do meu joelho para fazer exercício para emagrecer. Se eu não fizer exercício, eu não vou emagrecer. Se eu tiver com dor, eu não consigo fazer exercício. Como que vai ser esse negócio? Eu preciso. E eu orei e eu falei assim, Deus, me cura. E eu comecei a colocar a mão nos meus joelhos e comecei a declarar a cura e comecei a falar, você está curado em nome de Jesus, o sangue de Jesus está sobre mim, Ele levou sobre si todas as enfermidades. E eu comecei a orar para aquilo. Sabe o que aconteceu? Na quinta-feira, eu estava lá no treino, nunca mais o meu joelho doeu. Logo eu passei da caminhada para a corrida, quem acompanha vê isso daí. Gente, eu precisei deixar o meu orgulho de lado e entender que eu errei. Porque seria muito fácil falar, Deus, agora que eu quero fazer exercício, o Senhor vem me dar uma dor? Não, peraí, a dor veio por culpa minha. Eu escolhi errado. Só que quando a gente reconhece, a gente pede perdão e a gente fala assim, Deus, sem medo. Porque às vezes você pode falar assim, mas eu errei. Como é que eu vou chegar para Deus e pedir para Ele me perdoar e falar que eu vou recomeçar de novo assim? Assim. Você vai chegar para Deus, vai pedir perdão, vai falar, Deus, eu quero recomeçar. O Senhor pode ressignificar tudo na minha vida? E o resultado disso foi que eu perdi 29 quilos em 10 meses, com exercício e alimentação. Eu me tornei inabalável. E hoje eu pergunto, o que está difícil para você? Aonde você vai se tornar inabalável hoje? E eu peço que o Espírito Santo mostre isso para você e traga isso no seu coração. Por isso, não tenha medo de romper com a sua ansiedade. Não tenha medo de romper com o seu orgulho. Você é totalmente capaz de resolver os seus problemas de frente. Porque foi para isso que Deus criou você. Mesmo que seja um processo que às vezes você olha e fala, mas vai demorar, não tem problema. Tenha a humildade de reconhecer que você vai precisar recomeçar. Que você precisa de Jesus e que você não dá conta de fazer isso sozinho. Tudo bem você ter errado e estar colhendo os frutos agora. Tá tudo bem. O importante é você entender e começar a plantar certo daqui para frente. O importante é você cair e levantar. Isso é ser inabalável. Isso é ser inabalável. É você entender que você errou, mas falar, tudo bem, eu vou enfrentar os meus erros, as consequências deles de frente. Eu vou fazer isso porque Jesus está comigo. E o meu futuro vai ser brilhante. Só que para isso você precisa começar a plantar certo hoje. A ansiedade é o fruto, a raiz é o orgulho. Se você arranca a raiz, o fruto não cresce. Se você sair do centro, o orgulho morre e a ansiedade não cresce. Você foi criado com um propósito e poder para se levantar e se destacar. Amém? Mesmo que isso demore e seja doloroso. Mas, só que tem um detalhe, como a gente já falou, para você ser inabalável, você precisa reeditar a sua mente, substituir o seu eu. Mas você não pode fazer isso sozinho. E eu disse no começo sobre o cubo mágico que o centro determina a cor daquele lado, não é verdade? E quando eu decido mudar por conta própria alguns movimentos da minha vida, e talvez eu não entenda o que está acontecendo, porque aparentemente tudo em volta está igual, tudo está perfeito, tudo está encaixado. Você olha, está tudo bem, parece no seu trabalho, está tudo bem na sua família, mas o problema é que o centro está errado. O que fazer quando o centro da minha vida está errado? É eu voltar,
é eu entender que Jesus é o centro da minha vida. E sabe, pedir para Ele voltar alguns processos são doloridos, porque você vai ter que refazer parte do processo. Mas é muito mais fácil você fazer o processo de Deus e deixar que, realmente, Ele alinhe a sua vida. E assim a sua vida volta ao normal. Sempre que você sair do eixo, ou melhor, você tirar Deus do centro, você pode voltar. E sabe o que é o mais interessante sobre isso? Que Deus não quer ser somente o centro de uma área da sua vida. Por exemplo, Deus, eu estou com problema nos estudos, então seja o centro dos meus estudos. Deus, eu estou com problema no meu relacionamento, coloque Ele no relacionamento, mas na minha finança está tudo bem, então não precisa entrar aí não, deixa que eu assumo. Não, Deus não é Deus de metadinha, é tudo ou nada. Ele criou para ser assim. Porque quando você deixa que Ele governe a sua vida, você garante que o seu futuro seja mais brilhante do que você possa imaginar. Quando você deixa o trono e dá lugar ao Criador de todas as coisas, aquele que te criou com um propósito lindo e brilhante, sabe o que Ele faz? Ele te dá poder para você se levantar, se destacar e ser inabalável. Você pode ser inabalável sim, mas para isso você precisa deixar o trono da sua vida e deixar que Deus assuma o controle, que sempre foi dele. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você.